Olá, estamos de volta para mais uma reflexão a respeito dessa obra tão profunda e interessante que é o ser consciente da nossa querida Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nós estamos finalizando o capítulo 2, intitulado Ser e Pessoa, no subitem chamado Condições de Progresso e Harmonia. Compreendendo que cada individualidade ela é formada pela sua própria história de desenvolvimento e com isso enseja guardar lembranças de muitas das suas vivências do passado, é comum essas lembranças, por não estarem ainda completamente harmonizadas, virem à tona sob diversas formas. Há algum tempo, a psicologia freudiana marcou-se por identificar esses pontos de desequilíbrio da harmonia, no conjunto da harmonia do indivíduo, muito focada na libido ou nas heranças, não do seu pretérito enquanto reencarnações e experiências vividas no passado, mas alicerçada nas relações dos seus familiares, principalmente as relações dos seus pais, né? Os conflitos geradores de insatisfação no indivíduo, muito voltados para o excesso ou falta de libido, ou marcas profundas dessa criação, onde os pais projetam os seus anseios ou suas frustrações em seus filhos, e nós, como filhos, tendo essa herança atávica de modo a trazer à tona alguns conflitos ou gerando alguns transtornos, né? Agora, a psicologia transpessoal, ela considera que não vai ser dentro dessa herança de propósitos ou da criação em que nós tivemos na infância somente. Tudo são fatores que geram algumas marcas, mas principalmente essas marcas se encontram dentro de cada um, nas experiências que já viveu, nas muitas vidas, né? Nas muitas reencarnações em que tivemos. E que importa ao indivíduo encarar essas marcas, esses conflitos, num processo profundo de autodescobrimento e de autocontrole. Eu preciso conhecer-me profundamente. Para isso, a meditação, quando buscamos, através da meditação, alcançar esse eu mais profundo, vasculhando a nossa mente, e aí é o amadurecimento da consciência que vai fazer com que olhemos para esses conflitos, para esses transtornos, para essas lembranças, para esses resíduos, de forma lúcida, a buscar, alicerçando nas virtudes evangélicas, né, nas virtudes que Jesus nos ensina a cada vez mais aumentar de acordo com as nossas ações beneméritas, né? Através dessas virtudes, nós podermos estabelecer um autocontrole. Quando eu identifico uma tendência e busco controlar essa tendência, sendo ela negativa, obviamente, né? Sendo essa tendência algum vício de personalidade ou de uso de seja lá que substâncias, né? Seja de alimento, de remédio, de outro tipo de substância, ou seja, qualquer tipo de vício, de conduta ou de busca de uma fuga onde se estabelece ampliar esse uso de substâncias que dão prazer, né? Dão satisfação e prazer. Quando eu identifico nessa busca de autoconhecimento que tenho essa propensão, que tenho essa tendência, ou que já estou mergulhado
em algumas dessas atitudes viciosas, o autocontrole é que vai fazer com que eu estabeleça um limite entre a minha conduta habitual e aquela que eu projeto para mim. Livre dessas amarras, livres desses transtornos, né? Então eu vou começar a controlar esse impulso, já denominando, identificando que trata-se de um comportamento autodestrutivo, buscar focar minha energia em combater essas identificações, né? Esses comportamentos que, em identificando não serem adequados, modificando através desse esforço pessoal. Isso é um processo de libertação psicológica, que é quando, com o amadurecimento, a consciência é capaz de identificar, reconhecer, mas sem entrar naqueles processos autopunitivos, aqueles processos de cobranças, de culpa, o que faz com que o indivíduo demore-se ainda bastante tempo até que ele consiga recuperar-se, desidentificar-se com os atavismos que o faz ainda permanecer naquela condição, sejam as lembranças de um pretérito, seja a culpa que corrói, desidentificar-se. E nesse processo de autoconhecimento, ele é capaz de utilizar essas virtudes não para o exercício da fraternidade somente com os outros, mas consigo mesmo, libertando-se. E aí o amor começa a se estabelecer. O amor em plenitude nós ainda vamos alcançar à medida que a gente for progredindo, mas o amor como esse sentimento universal que nos une vai desabrochando dentro de nós à medida que vamos encarando as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lembranças e histórias com equilíbrio, com carinho, com ternura para conosco, né? E aí seguimos, porque a grande vantagem e a grande assistência, grande amparo da psicologia transpessoal é essa libertação desses atavismos do passado, né? Em identificarmos-nos como seres em transição, em crescimento, e por isso ele vai ser sempre grato à vida. E essa é a intenção, de encararmos a vida com leveza, com responsabilidade e com alegria, a alegria de viver, não levando para diante aqueles transtornos onde você vai estabelecendo um processo de culpa individual ou de colocar a culpa em outras pessoas que fizeram parte da sua vivência, da sua história ou fazem parte ainda, e nós não somos incapacitados para viver a nossa vida, não dependemos que outras pessoas venham para, nesse processo de libertação que é tão próprio, que é tão pessoal, estabelecer essa harmonia que nós tanto desejamos. Então, esse item que lembra-nos sobre a conduta de equilíbrio, né? Essa conduta que nos favorece a uma melhor maneira de viver, perpassa pelo autoconhecimento, pelo autocontrole e pelo desejo de superação das nossas dificuldades. Todos nós estamos entrelaçados e somos herdeiros das nossas vivências do passado. Então, vamos buscando cada vez mais viver melhor agora para encontrarmos um futuro de mais tranquilidade, de maior libertação desses compromissos atávicos, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos retornar no próximo capítulo em outras reflexões.